Segundo livro das Crônicas, capítulo 18. O profeta Micaías avisa Acabe. Quando Josafá ficou muito rico e famoso, ele se tornou aliado do rei Acabe de Israel, por laços de casamento. Depois de alguns anos, ele foi até a cidade de Samaria visitar Acabe. Em honra de Josafá e dos que haviam ido com ele, o rei Acabe deu um banquete para o qual mandou matar muitos touros e muitas ovelhas, e procurou convencer Josafá a ir com ele atacar a cidade de Ramote-Gileade. Ele perguntou a Josafá: "Você vai comigo atacar Ramote?" Josafá respondeu: "Quando você estiver pronto para a batalha, eu também estarei, e assim também os meus soldados. Iremos lutar junto com você, mas primeiro vamos consultar a Deus, o Senhor." Aí Acabe mandou chamar os profetas, que eram 400, e perguntou: "Devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" Eles responderam: "Ataque, pois o Senhor Deus lhe dará a vitória." Mas Josafá perguntou: "Não existe aqui mais nenhum profeta para nós consultarmos o Senhor por meio dele?" Acabe respondeu: "Existe outro que se chama Micaías, filho de Imla. Mas eu tenho ódio dele, porque nunca profetiza para mim o que é bom, mas só o que é ruim." "Não fale desse jeito", disse Josafá. Então Acabe chamou um oficial e mandou que ele fosse imediatamente buscar Micaías. Os dois reis, usando as suas roupas reais, estavam sentados nos seus tronos numa praça que ficava perto do portão de entrada de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em frente deles. Um dos profetas, chamado Zedequias, filho de Quenaana, fez uns chifres de ferro e disse a Acabe: "O que o Senhor Deus está dizendo é isto: com estes chifres o Senhor lutará contra os sírios e os derrotará completamente." E todos os outros profetas profetizaram a mesma coisa. Eles diziam: "Marche contra a cidade de Ramote, que o Senhor, ó rei, vencerá. O Senhor Deus lhe dará a vitória." Enquanto isso, o oficial que tinha ido buscar Micaías disse a ele: "Todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo." Porém Micaías respondeu: "Juro pelo Senhor, o Deus vivo, que eu falarei o que o meu Deus mandar." Quando Micaías chegou ao lugar onde estava o rei Acabe, este perguntou: "Micaías, o rei Josafá e eu devemos atacar a cidade de Ramote ou não?" Micaías respondeu: "Ataquem, pois vencerão. Deus lhes dará a vitória." Mas Acabe disse: "Quando você falar comigo em nome do Senhor Deus, diga a verdade. Quantas vezes preciso dizer isso?" Micaías respondeu: "Vejo o exército de Israel espalhado pelos morros como ovelhas sem pastor. E o Senhor Deus diz: estes homens não têm chefe, que eles voltem para casa em paz." Então Acabe disse a Josafá: "Eu não disse que para mim ele nunca profetiza coisas boas? Ele sempre diz alguma coisa ruim." Micaías continuou: "Agora escutem o que o Senhor Deus está dizendo. Eu vi o Senhor sentado no seu trono no céu, com todos os anjos à sua direita e à sua esquerda." Ele perguntou: "Quem enganará Acabe para que ele vá a Ramote e seja morto lá?" Alguns anjos disseram uma coisa e outros disseram outra, até que um espírito chegou perto do Senhor Deus e disse: "Eu enganarei Acabe." O Senhor perguntou: "Como?" E o espírito respondeu: "Eu irei e farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras." Então o Senhor ordenou: "Vá e engane Acabe, você conseguirá." E Micaías terminou dizendo a Acabe: "O Senhor está vendo agora que o Senhor Deus fez com que todos estes seus profetas mentissem. Mas ele resolveu que vai acontecer uma desgraça com o Senhor, ó rei." Então o profeta Zedequias chegou perto de Micaías, deu um tapa na cara dele e perguntou: "Quando foi que o Espírito do Senhor saiu de mim e falou com você?" "Você descobrirá isso quando entrar em algum quarto dos fundos tentando se esconder", respondeu Micaías. Aí o rei Acabe deu a seguinte ordem a um dos seus oficiais:
prenda Micaías e o leve a Amon, o governador da cidade, e ao príncipe Joás. Diga a eles que o joguem na cadeia e o ponham a pão e água até que eu volte são e salvo. Micaías exclamou: Se o Senhor, ó rei, voltar em paz, então, de fato, o Senhor Deus não falou por meio de mim. E disse também: Todos aqui deem atenção àquilo que eu profetizei. A morte de Acabe. Assim o rei Acabe de Israel e o rei Josafá de Judá foram atacar a cidade de Ramote-Gileade. Acabe disse a Josafá: Quando formos entrar na batalha, eu vou me disfarçar, mas você use as suas roupas de rei. O rei de Israel se disfarçou, e eles entraram na batalha. O rei da Síria havia mandado que os capitães dos seus carros de guerra não atacassem ninguém a não ser o rei de Israel. Por isso, quando viram o rei Josafá, pensaram que ele era o rei de Israel e foram atacá-lo. Mas Josafá gritou, e o Senhor Deus o socorreu, fazendo com que os sírios se desviassem dele. Quando eles viram que aquele não era o rei de Israel, pararam de atacá-lo. No entanto, um soldado sírio atirou uma flecha que, por acaso, atingiu o rei Acabe entre as juntas da sua armadura. Então ele gritou para o condutor do seu carro: Fui ferido! Dê a volta e me leve para fora da batalha! Enquanto a batalha ficava cada vez mais forte, o rei Acabe segurou-se de pé no seu carro de guerra de frente para os sírios até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu.